Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amados, mais uma vez estamos de volta para trazermos mais uma meditação da Palavra de Deus. A você que nos assiste, muito obrigado. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Também compartilhe com seus amigos no grupo da sua igreja, para que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, neste momento eu quero convidar a você para juntos lermos a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 9, versículo 9. Trata-se de um chamado de um homem chamado Mateus, aonde estava coletando imposto, mas no momento em que recebe o chamado do Senhor, não se recusa, não coloca obstáculo, não coloca dificuldade. No momento em que ele recebe o chamado do Senhor Jesus, ele se coloca à disposição para segui-lo ao Senhor. Diz o texto o seguinte, Mateus 9, 9. Passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Você lembra do dia que foi chamado por Jesus? Você se recorda o momento? Você sabe a hora? Você sabe para que foi chamado? Você sabe qual a sua função específica a ser chamada por Deus? O Senhor lhe chamou para alguma função na sua casa, na obra dele. O Senhor chamou você porque viu em você um talento, viu em você uma postura. Louvado seja o nome do Senhor. E ele viu que você é uma pessoa capaz. O Senhor não chama ninguém em vão. E como já disse em outras mensagens, não chama pessoas desocupadas. Ele chama pessoas que realmente têm, além de ter as suas qualidades, ele tem também as suas funções específicas na casa de Deus. Este homem aqui estava cobrando imposto, estava coletando imposto, louvado seja Deus, mas ele teve um chamado, ele recebeu uma convocação do Senhor para ser um dos seus seguidores, para se tornar um apóstolo, para se tornar um desbravador na obra de Deus. E no momento em que ele chamou, louvado seja Deus, ele se pôs à disposição, se levantou para segui-lo. É necessário, eu quero iniciarmos esta mensagem, é necessário que nós, quando somos convidados, fomos chamados por Deus, louvado seja o nome do Senhor, o ser humano deve tomar uma atitude, deve tomar uma decisão na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se colocar à disposição para seguir. Este homem aqui, no momento em que ele recebe a convocação, que ele recebe o chamado, louvado seja Deus, e olha que ele não recebeu promessas de ajuda financeira, ele não recebeu promessas de ter uma vida sucedida, onde não havia perseguições, onde não havia rejeição por parte das pessoas. Louvado seja Deus. E por que eu estou dizendo isso? Já já você vai entender. Ele se levantou, estava sentado, se levantou e pôs a segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu disse, louvado seja Deus, que ele não ficou parado, ele não desanimou diante das perseguições, das rejeições? Louvado seja Deus, porque hoje, no meio em que a gente vive, na vida ou nos dias, melhor dizendo, em que a gente vive, quando se levanta alguém para tomar uma decisão de fazer algo para Deus, se levanta milhões de pessoas para tentar lhe abater, para tentar destruir, para tentar parar a tua caminhada, para fazer você desistir. Louvado seja o nome do Senhor, em dizer fica quieto, porque
esta tarefa, esta função, você não tem qualificação para isso. Louvado seja Deus. Por mais que você seja uma pessoa chamada, escolhida por Deus. Porque existe hoje pessoas que estão exercendo uma função na obra de Deus, no ministério, louvado seja Deus, pessoas que foram chamadas pelo homem, mas nunca tiveram convite do Senhor, quanto outras pessoas estão jogadas no canto, louvado seja Deus, porque Deus tem o chamado e a gente com uma visão meia que encurtada, meia que embaçada, os líderes não veem que esta pessoa é um escolhido, é um chamado, é um vocacionado pelo Senhor para exercer uma função ministerial. Pessoas que estão hoje vivendo amarguradas, tristes, louvado seja Deus, porque foram chamadas por Deus, quando outras pessoas que foram chamadas pelo homem, pela posição social, estão trabalhando ali, mas que nunca foram chamadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o chamado e existe o escolhido. O escolhido, querido, ele sofre. O chamado não. O chamado, com poucas situações, diante de poucos problemas, ele desiste. Ele decide abandonar a caminhada, mas o escolhido não. O escolhido sofre. O escolhido é rejeitado, o escolhido é criticado, mas ele não desiste porque sabe quem o chamou, quem o vocacionou para o ministério. E veja bem, este homem aqui estava sentado, coletando imposto, mas recebeu um convite de Jesus. Que privilégio, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia não diz que ele era um homem de alta posição social. Louvado seja Deus. Se ele estava cobrando imposto, ele estava cobrando imposto para os romanos. Ele era uma pessoa empregada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha, ele não era um autônomo. Louvado seja Deus. Ele era uma pessoa empregada. E ele estava ali cobrando os impostos para os romanos. Mas no momento em que ele foi chamado pelo Senhor, no momento em que ele foi chamado por Deus, ele não ficou pensando, o que será da minha vida? Porque hoje é assim, a gente quando recebe o convite do Senhor, a gente pensa logo nas nossas condições, a gente pensa logo o que vai acontecer comigo, o que vai se passar na minha vida, será que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? Louvado seja Deus, ele não pensou nisso. No momento em que ele foi chamado por Jesus, aleluia, ele se levantou. É necessário que você, que é chamado por Deus, também dê um passo. É necessário que você, que foi chamada por Jesus, é necessário que você tome uma atitude, porque ninguém consegue vencer os problemas e situações sem tomar uma atitude na vida. A vida é feita de oportunidades. E você é uma pessoa que foi chamada por Deus, louvado seja o nome do Senhor, para exercer algo na vida, para tomar uma atitude e não ficar prostrado, não ficar sentado. Se levantar, tomar uma decisão e ver o que realmente você quer da sua vida. No momento em que este homem aqui foi chamado, ele se levantou, ele se propôs, ele louvado seja Deus, se colocou à disposição para servir, para seguir a Jesus, sabendo que não seria fácil, porque servir a Jesus não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Existe pedradas, existe obstáculo, existe crítica, louvado seja o nome do Senhor, mas aquele que determina no coração em servir a Deus, aquele que determina no coração e tem certeza de que foi chamado por Deus, não recua diante dos problemas, não desiste diante das dificuldades. Louvado seja Deus. Por mais que a pessoa não lhe valoriza, ele tem certeza e sabe e crê. Louvado seja o nome do Senhor e acredita em quem o chamou. Louvado seja Deus. Por isso, meu amado, meu querido irmão,
minha querida irmã, e eu quero deixar nesse momento esta breve reflexão para você meditar, para você entender, louvado seja o nome do Senhor, que quem tem chamado de Deus não desiste fácil, não desanima, não baixa a cabeça, não retrocede, mas ele avança olhando para o alvo que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No momento em que este homem, Jesus, foi diretamente a ele, Jesus foi ter com ele diretamente. Ele não foi chamado por outras pessoas. Ele não foi chamado por Pedro, por Tiago, por João, por Paulo, não. Ele foi chamado diretamente por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento em que ele foi chamado por Jesus, ele agora se levanta, ele agora toma uma atitude. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Louvado seja Deus. Será que você foi chamado por Jesus e você ainda continua pensando nas circunstâncias da vida? Olhe bem para mim aqui neste momento. Será que você foi chamado por Jesus e está pensando nas consequências? O que pode lhe acontecer? Você está sentado? Você está prostrado? Você ainda não tomou uma decisão? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você está pensando nas críticas que vai receber? Será que você está pensando no desprezo? Louvado seja Deus. Aleluia, porque servir a Cristo nunca foi fácil. Sempre acontecem situações difíceis em nossas vidas. Mas eu quero dizer para você em rápidas palavras. Creia naquele que te chamou. Creia naquele que te vocacionou. Louvado seja o nome do Senhor. O teu lugar ainda está aí. Está reservado. Está separado para você. Você não é escolhido, você não é um chamado. Você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu para uma tarefa específica. E por que você continua sentado? E por que você continua prostrado diante da situação? Tome uma decisão hoje na sua vida. Tome uma decisão hoje na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. No seu ministério, na posição que Deus colocou diante de você. Não se prenda diante das situações, diante dos problemas, das causas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus está com você. Deus está no controle da sua vida. Por isso, tome uma decisão. Se levante dessa situação, desse comodismo e dê um passo para Deus, porque o Senhor está te aguardando de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre do dia, da hora e do momento em que você foi chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Você até se animou, mas por causa de alguma situação você desistiu. Você fracassou. Tome uma decisão na sua vida, porque o Senhor conta com você. Quero deixar esta rápida reflexão para a tua meditação, para a nossa meditação. E veja o dia em que foi chamado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.